quando ele escreve o Salmo 19, ele está exaltando o Eterno, mas ele está orando, nos ensinando a orar a respeito da meditação do nosso coração seja ajustadíssima à vontade de Adonai. Olha, o último versículo de Davi escrevendo no Salmo 19, o versículo 14. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, ó Eterno, rocha minha e Goel meu, Redentor meu. É isso que ele está pedindo e orando para que a sua fala e o seu pensamento se identifiquem com as suas ações para que Adonai venha aprová-lo. É isso que acontece aqui com Finéias, com a nossa paraxá Finéias, Pinhas, né? Finéias vai exercer aqui aos nossos olhos humanos, uma violência, que ele vai matar um casal aqui, uma midianita e um hebreu, não é? Ele, não é isso? Da tribo de Simeão. Ele vai matá-lo aqui e ele vai receber de Adonai aliança de vida, de paz. O que está acontecendo, então, que Finéias faz tudo isso e recebe essa aliança de vida e paz? Porque ele era um com Adonai. Ele vai com o seu zelo, você vai entender isso aqui na paraxá, no seu zelo de cuidar das coisas do Eterno, ele vai exercer justiça. Israel precisava adentrar a terra prometida. Nas estepes de Moabe, Israel cai na idolatria provocada por Balaão, e aqui agora vai acontecer e mais um incidente forte, e depois Moisés vai matar Balaão, no capítulo 31 do livro de Números, né? Mas nossa introdução na paraxá, aqui no versículo 10 diz assim: então disse o Eterno a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois foi tomado de zelo por mim no meio deles. Por isso, no meu zelo, eu não consumi os filhos de Israel. Portanto, diz-lhe: dou-lhe a minha aliança de paz. Em outra tradução, fala que ele desviou minha ira dos filhos de Israel ao seu ardoroso de meu ardor, ao seu ardoroso zelo de meu ardor no meio deles. Eu não destruí os filhos de Israel em meu ardor. Adonai estava irritado com a troca que Israel havia feito. Trocou o marido, Elohims, por um ídolo. O problema aqui todo é esse. Ao ser ardoroso de meu ardor. Ardor é ciúme, é zelo, um dos atributos de Elohims. Um dos atributos de Elohims. Então, por quê? Porque, veja aqui comigo no Êxodo, desculpe-me, capítulo 20, versículo 5. Êxodo, capítulo 20, Decálogo, versículo 5. Olha a proibição aqui. Finéias não está falando nada fora da Torá. Ele vai assumir um atributo que é de Elohims, por zelo ele vai agir para a honra de Elohims. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, os ídolos, pois eu, o Eterno teu Elohims, sou Elohims o quê? Ardoroso, zeloso, ciumento, que visito a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Em outra tradução diz: não te prosternarás diante delas e não as servirás. Delas o quê? Das estelas, das estátuas, dos ídolos, e não as servirás. Sim, eu mesmo, Adonai teu Elohims, é um El ardente, é um El ciumento, é um El zeloso. Não é? Então, com
com esse zelo, esse ciúme, ele vai sancionar o erro dos pais sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração. Então, não te prosternarás, no hebreu significa talhar uma imagem que poderia ter outro objetivo. Qual objetivo poderia ser você talhar uma imagem? Um culto a ela. Não há outro objetivo de você trabalhar tanto os seus próprios desejos, senão adorar a você mesmo. Não é verdade? Não é? Então, é prestar culto a você mesmo. Não a servirás, diz a Torá. Não a servirás. Nada do que fabricaram as mãos dos homens podem representar o Criador do homem, Adonai, único digno de ser adorado por nós. Adonai é um. Ele é digno de ser adorado por nós. Os Salmos, capítulo 115, vai lá comigo, por favor. Estou só fazendo uma introdução, tá? Salmo 115, para você entender o que fez Elias, o que fez Finéias e o que fez Yeshua HaMashiach, quando são tomados de zelo. Salmo 115 diz assim, o versículo 4, vocês cantaram agora mesmo, eu acho. Eu estava lá embaixo, ainda terminando a paraxá, e eu ouvi, acho que cantaram, o Salmo 115. Olha só, os ídolos deles são prata e ouro, versículo 4. Obra das mãos do homem. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem nariz, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e todos os que neles confiam. Em outra tradução diz assim, os fetiches deles são prata e ouro, feitos por mãos humanas. O que é fetiche? É um feitiço, é o mesmo que feitiço, que é uma atribuição que você dá aos demônios, que fazem milagres e maravilhas, é um feitiço. Adoração a objetos inanimados, porque não veem, porque não ouvem, porque não apalpam. Não tem os 5 sentidos que foi dado ao homem. Não tem. São inanimados, que se crê, quando nós os adoramos, nós cremos que eles são espíritos. Eles têm, então nós temos por eles uma afeição mórbida. O que é uma afeição mórbida? Uma afeição de morte. Não de vida, mas de morte, quando nós os mantemos. Por isso que o salmista aqui usa da forma que ele usa aqui no falar. É uma afeição mórbida, nós podemos ter a nós mesmos. Nós podemos ter a nós mesmos. Um encanto, um fascínio. Hoje tem muito culto ao corpo. Vão para as academias e transformam o corpo. Isso é culto ao corpo. Isso é idolatria. Isso é pecado. Pecado. Ah, não posso fazer academia? Pode. Mas não você ir para lá e trabalhar o seu corpo para se exibir com ele, transformá-lo do jeito que você quer. Isso aí é pecado. Então, são os amuletos ou os objetos que alguém leva consigo por superstição, por desejo de tê-los junto com você para resolver as questões, né? Tem uma boca, mas eles não falam. Tem olhos, mas eles não veem. Tem ouvidos, mas não veem. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas os pés não vão, porque não andam, não caminham, não produzem nada, como eles são os seus fabricantes. Quem os fabrica, quem os adora, quem tem todo o contato com ele. Os fazedores de ídolos são mortos-vivos. Elohim é o único e digno de ser adorado. Isso que Israel faz aqui nas estepes de Moabe. Então, Israel está diante, você também e eu, de um El ardente, de um El zeloso, que cuida de você e de mim. Quando ele nos tira do perigo, ele nos tira muitas vezes com mão forte,
para nos disciplinar. Quando o povo se afasta de Adonai para buscar outros deuses, ele é considerado adúltero, porque enganou, não consegue enganar Adonai, mas tentou enganar Adonai. Aí ele vai se manifestar com zelo, com ciúmes, apaixonado. Interessante que nós experimentamos aqui na congregação, há uns 15 dias ou 20 dias atrás, Adonai revelar para nós o cuidado dele para com alguém e alguma coisa, uma instituição, mas ele revela o amor dele, mas ele revela e expõe toda a sua nudez, quanto ela se encontra nua. Então, o pacto, a aliança que une o eterno à criação, é fundamentada em vínculos de amor, de relacionamento com o eterno. Então, tem pessoas tão indoutas, tão incapazes, que elas dizem assim, eu não vou assim pedir não, porque Adonai está muito ocupado. Não vou pedir não. Irmãos, isso é uma coisa de criança pequenininha. Isso não é coisa de adulto proferir. Adonai é um único criador de tudo, de todas as coisas, sustentador de tudo e de todas as coisas. Ele é um. Como ele não vai te ouvir? Ele te ama. Seu relacionamento com ele tem que ser em vínculos de amor. O Êxodo 20 fala isso no versículo 5, que a cólera de Adonai é limitada ali a 4 gerações, só. É limitada a 4 gerações só, a ira dele. Porque o amor dele é infinito. Por isso que vale a pena você confiar nele. É isso aí. Voltemos lá em Finéias, capítulo 25. Ao ser ardoroso de meu ardor, Finéias reivindica a honra de Adonai na execução de um casal que se prostituía aos olhos de Moisés e de toda a congregação de Israel. A comunidade de Israel. Finéias é tomado do atributo divino para trazer honra ao nome de Adonai. Ele foi tomado de zelo e de ciúme. O ato de Finéias foi legitimado por Adonai. Sabe o que é legitimado? É concordar com aquilo que você fez e o rei assina ou com o seu anel ou com a sua assinatura. Foi legitimado. Olha aqui, versículo 12 e versículo 12 e versículo 13. Portanto, diz-lhe, dou-lhe a minha aliança de paz. Eis-me, eu lhe dou o meu pacto, a paz. Quem não quer a paz? Quem não quer a paz, Finéias a conquistou para o sacerdócio. Não é? E para ele e a sua semente depois dele terá o pacto do sacerdócio perpétuo, porque foi zeloso pela honra do seu Elohim e fez propiciação pelos filhos de Israel. É para ele, para você, para mim, para todos nós. É um pacto de ministério sacerdotal. Muito forte isso. Ele vai absolver os filhos de Israel. Olha aqui, ó. Ele fez propiciação pelos filhos de Israel. Em outra tradução diz assim, ele foi ardoroso por seu Elohim, ele absolve os filhos de Israel. Ele absolve. Finéias matou por zelo em nome de Adonai. Não tinha nada de gosto de sangue na boca. Não tinha nada disso. Nada disso. Ele é confirmado em seu direito hereditário de exercer a função do sumo sacerdote, que é absolver, que é inocentar, que é absolver um acusado, é livrar alguém dos seus pecados. Ele simboliza aqui quem? Yeshua HaMashiach. Imediatamente, após toda essa questão aqui, o tom na Torá vai mudar completamente. O recenseamento na véspera da conquista. Olha aqui para a sua Bíblia, Números capítulo 26. O Eterno confere a Moisés e a Eleazar uma nova tarefa.
logo após inocentar Israel de seus pecados. Olha o versículo 26. O objetivo, nós temos aqui na Torá 3 recenseamentos, mas vamos ler aqui de 1 a 2, Números aqui, 26, de 1 a 4. Depois dessa praga, disse o Eterno a Moisés e a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote: fazei o recenseamento de toda a congregação dos filhos de Israel, da idade de 20 anos para cima, segundo as casas de seus pais, todos os aptos para a guerra em Israel. Falou-lhes Moisés e Eleazar, o sacerdote, nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na direção de Jericó, dizendo: contai o povo da idade de 20 anos para cima, como o Eterno ordenara a Moisés. Estes foram os filhos de Israel que saíram do Egito. Nós temos no livro de Números 2 recenseamentos, um recenseamento em Êxodo capítulo 30. Ali em Êxodo capítulo 30, versículo 16, é a absolvição com o serviço do culto. Êxodo capítulo 30, há um recenseamento. Adonai vai dar ali deveres e tarefas para Israel, para a absolvição também, e formalizar o culto, o serviço a ele, Adonai. Olha que nível que é o recenseamento bíblico. O segundo recenseamento se encontra em Números capítulo 1, no versículo 2, desse livro que nós estamos acabando de estudar. O objetivo desse recenseamento de Números 1 é militar. Preparo do povo para a guerra, porque vai adentrar a terra. Então, tem que estar preparado. E nós, então, vamos ter que deixar para assumir um reino, deixar o reino qual nós servimos, para assumir o reino do rei que vem, Yeshua HaMashiach. Então, é momento muito, 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 muito sério da humanidade. Quem está perdendo seu tempo vai perder esse momento glorioso aí, se não ficando para trás, não é? Então, o terceiro e último recenseamento é esse aqui, ó. Posse e distribuição da terra. Posse e distribuição da terra. Portanto, esse recenseamento é territorial. Números 26, versículo 52, vá comigo, ao versículo 55. Números 26, 52 a 55. A estes, 52, disse o Eterno a Moisés, 53, o versículo agora. A estes, a terra será repartida em herança segundo o recenseamento. A tribo mais numerosa dará herança maior. A pequena dará herança menor. Cada um receberá a herança em proporção aos seus recenseados. Todavia, a terra será repartida por sortes. Cada um receberá a sua herança segundo o nome das tribos de seus pais. Olha só essa questão aqui. Adonai reparte a terra, ele fala para Moisés, entre estes, para a posse, conforme o número dos nomes. Em outra tradução. O versículo 54 diz assim, ó, nessa tradução: ao múltiplo tu multiplicarás sua posse. Ao menor tu diminuirás a tua posse. Aí você fica pensando que é multiplicação matemática. Sim. Ao segundo recenseamento, ao homem, segundo seus recenseamentos, sua posse será dada. Deste versículo 54, Yeshua retira a parábola de Lucas 19, do versículo 15 ao versículo 24. Vamos lá para você ver. É daqui que ele tira, quando ele diz: ao múltiplo tu multiplicarás sua posse, ao menor tu diminuirás sua posse. Porque é conforme trabalho prestados. O reino dos céus não é de injustiça nenhuma. Sim,
Aquele que chega por último recebe o mesmo salário, mas ele vai precisar de trabalhar. Vamos aqui, Lucas capítulo 19. Olha do versículo 15 ao versículo 24. Porque Josué, Moisés recebe a ordem para repartir a boca, com a palavra. Aqui, veja o versículo 15, não é que eu falei? Voltando ele, depois de ter tomado o reino, ele está retornando, hein? Então, vamos nos ver Yeshua retornando agora. Disse, capítulo 19 do livro de Lucas, isso mesmo, é bom que vocês estão acordados, procurando saber onde nós estamos na Bíblia. Voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse que lhe chamassem aqueles servos, a quem tinha dado o dinheiro, para saber o que cada um tinha ganhado negociando. Veio o primeiro e disse: Adom, a tua mina rendeu 10 minas, ao múltiplo tu multiplicarás. Olha de onde ele tira isso. Torá pura. Yeshua respira Torá, fala Torá, vive Torá, mas não como uma filosofia. Ele vive inteiramente nos seus pensamentos, na sua fala e nas suas ações. Olha aqui. Veio o segundo e respondeu ele: bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terás autoridade. Versículo 18 de Lucas 19. Veio o segundo e disse: Adom, a tua mina rendeu 5 minas. A este disse também: sê tu sobre 5 cidades. Veio outro dizendo: Senhor Adom, aqui está a tua mina, eu guardei num lenço. Tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tiras o que não depositaste, cega o que não semeaste. Ele falou também. Yeshua vai responder. Porém, ele lhe respondeu: mau servo, pela tua boca eu te julgarei. Você sabe tudo o que tem que fazer e não faz. É isso que Yeshua está dizendo. Lá em Números 26, no versículo 56, ele diz: tu repartirás sua herança à boca da sorte. À boca da sorte. Lá em Lucas, lá em Números, capítulo 26. Aqui Yeshua vai falar do reino. Se você continuar, sabias que sou homem rigoroso, que tomo o que não depositei e cego o que não semei, por que, pois, não pusesse o meu dinheiro no banco, para que eu vindo o recebesse com juros? Então disse aos que assistiam: tirai-lhe a mina, dai-a ao que tem as 10. Eles responderam: Adom, ele já tem 10 minas, eu vos digo que qualquer que tiver ser-lhe-á dado, mas o que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Quanto àqueles meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles. Está falando na volta do Mashiach, do rei de Israel, do reino que se estabelece sobre a face da terra. Trazei-os aqui, matai-os diante de mim. A Torá é tremenda, irmãos. Quando ele diz: tu repartirás sua herança, a boca da sorte, entre os múltiplos e os menores. Entre os múltiplos e os menores, é isso que diz Torá. Números, capítulo 26, versículo 56. A boca da sorte, Yeshua diz na sua parábola dos 10 servos. Ele lhe diz: eu te julgo segundo a tua boca, meu servo. Segundo a tua boca. A decisão foi tomada à boca segundo classe, espécie e qualidade de indivíduo. E Yeshua vê o coração como Adonai vê. Então, da sorte, a porção é o quinhão que toca para cada um. Não é sorte, algo levantado como fetiche, não. É o quinhão, é aquilo que cairá para você e para mim. Adonai olhará o coração e a minha mente. Essa questão de eu me enfeitar toda do lado de fora é bom para eu me apresentar para os homens, para Adonai, não. Ele quer ver o interior. Se você vê que aqui é o quinhão que toca para cada um a partilha da terra.
Por isso que ele muda o assunto imediatamente ali. Ele vai, está nas estepes de Moabe, ele vai falar do novo recenseamento. E o que Josué terá que fazer quando ele entrar na terra? Aqui ele estava convocando o povo a tomar posse da terra. É isso que ele está fazendo. Entre múltiplos e os menores, e entre múltiplos. Entre seres que produziram outros seres que fizeram adesão a Adonai. Que produção de outros seres que anunciaram a palavra de Adonai pelas ações físicas e pela palavra da boca. Mas eu quero só para mim. Eu sento aqui, aprendo, mas não ponho em prática, porque não tocou o meu coração e nem a minha mente. Aquele ou aquela que é múltiplo é aquele que não é simples, pois é aquele que contém outro, uma porção exata de vezes. 7 vezes 7. Ele possui vários. Isso é o objetivo para desenvolver a extraordinária função de servo. Ensina outros a servir a Adonai. Ensina outros a servir. Isso é multiplicação. Múltiplos. Ponto múltiplo é aquele por onde passam ramos da mesma corda. Daqueles que vêm da mesma raiz, da mesma legitimidade de Abraão, de Isaque e de Jacó. Para que a minha e a sua boca esteja pronta para ser usada por Adonai, precisamos saber que devemos nos encontrar vestidos e não nus. Devemos nos encontrar vestidos e não nus, para sermos usados por Adonai. Nós vamos aprender isso aí. Levi, onde está o Levi? Vem cá, Levi. Então, senta lá. A Ruth vai passar? Então, eu quero mostrar para vocês que nós trabalhamos uma letra, no hebraico é rei. Essa é a 5ª letra do alfabeto hebraico. Você vai conhecê-la aqui se você não conhece. Agora, a 5ª letra do alfabeto hebraico, está vendo ela ali do lado? O desenho do rei é composto de uma linha horizontal, que representa largura, e outra vertical, que significa altura. Agora você vai ver que juntas elas simbolizam o mundo físico. O Iude é aquela perninha solta sozinha ali, a perna esquerda do rei, representa o eterno, portanto, representa a espiritualidade. Só até aí, Ruth. Daqui a pouco eu te peço mais. Aqui, então, você veja aqui que nós precisamos unir o mundo físico com o mundo espiritual. Ali está o portal, não é o do príncipe, ali está o portal do arrependimento. Viu, Ramon? Ali está o portal do arrependimento. Aquela aberturazinha em cima é a oportunidade que você e eu temos, porque ela vai fechar. Essa porta vai fechar. E você não terá mais a oportunidade de arrependimento. Então, você tem que unir as ações horizontais e verticais com o Iude para poder você e eu assumirmos questões espirituais e ações como Finéias. E ações ali, Finéias agiu fisicamente. Elias agiu fisicamente, matando 700 profetas de Baal e Aserá. Jael também, mas Elias foi muita gente, né? Quando termina aquela ação de Elias, vocês vão entender por que eles fazem isso. Porque pensamento, fala e ação estão todas coordenadas perfeitamente com Adonai. Pensamento e fala tem que estar em harmonia e identidade, tem que ter identidade. Senão, não funciona. Adonai não vai assinar a sua ação embaixo e te dar uma aliança de paz. Elias, quando terminou aquela ação, é a nossa Haftará dessa semana, ali no finalzinho do capítulo 18, ele vai se encontrar, Elias se levanta e vai se encontrar com Acabe, porque ele vai levar o julgamento para Acabe pela boca. Acabe é o rei. Ele não vai matar Acabe, ele vai levar o julgamento pela boca. A boca de espada. É isso que ele vai fazer. E ele então vai encontrar com ele a última ação de Elias. Ele vai ver Jezabel, ele tem que fugir, tem que sair, volta ao Monte Horebe, ele vai a Torá,
né? Ele vai a Horebe, ele vai a Torá, e ali Adonai lhe dá tarefas para fazer, que são as últimas tarefas de Elias. Vai, unge Hazael, rei da Síria, unge Jeú, rei de Israel, e unge Eliseu em seu lugar. Encerra a carreira de Elias. De Yeshua HaMashiach vai encerrar na cruz do Calvário. Mas em João capítulo 2, ele entra no templo e faz ali uma ação física, derrubando a mesa dos cambistas. Ele faz uma ação física, porque seu pensamento, sua fala e a sua ação estão em linha com a vontade de Adonai. Senão, não daria certo. Se não tiver em linha, não vai dar certo. O Dalet e o Yud são as duas letras que formam o rei. O Dalet é aquelazinha, a vertical e a horizontal. E o Yud está do lado. Essas duas letras juntas vão formar o rei. Se ajuntam para formar o rei. Assim deve ser conosco. Temos a obrigação de santificar o mundo físico. Vou repetir. Olha para mim, nós temos a obrigação de santificar o mundo físico. Nós temos a obrigação de não é ficar sonhando e com quimera na cabeça, não. É a obrigação. O que Elias faz? Ele volta ao Horebe, ele vai a Torá. Ajustar aquilo que ele estava fazendo com as questões da Torá. O rei é chamado. Então, por quê? Porque se nos juntarmos em adesão a Adonai, nós vamos fazer uma movimentação grande. O rei é chamado de portal do arrependimento. Torá. Exatamente, é isso aqui. A última letra da palavra Torá. Ela é portal do arrependimento. Fácil, a lição está fácil. E o retorno do indivíduo definitivamente para Israel. Ele é chamado ao arrependimento e o retorno definitivo. Não dá mais prazo de perder tempo. Não dá mais. Não dá. Nós dissemos que o valor numérico do rei, acho que está à frente, não está? Aí, o valor numérico do rei, a gematria dele é 5. O simbolismo dele é uma ação. Olha lá. O simbolismo dele é uma ação, está vendo? Temos que estar vestidos, eu disse para vocês, se o nosso pensamento e a nossa boca e o nosso coração não estiver em linha vestidos, nós vamos nos encontrar nus. Você sabia que, se você for em Êxodo, no capítulo 26, as 5 primeiras coberturas do tabernáculo eram 5. São 11 coberturas que a morada recebia, a morada itinerante do deserto. 11 coberturas, mas as primeiras são 5. Êxodo capítulo 26, lá no versículo de 7 a 11. 5 cortinas. Então, nós temos, primeiro, o nosso pensamento, que contém 2 níveis. Representados, passa, Rutinha, por favor. Aqui, ó. Está vendo? Representado por esta parte do rei. As 2 linhas verticais, horizontais do rei. Vertical é a outra. Então, aqui nós temos os níveis imaginativo e meditação do nosso pensamento. Segundo é o nível da fala. Ó, é a outra linha, as 2 linhas verticais. É o nível da boca e do coração. A outra é o Yud. Mas volta para mim, Rutinha. Volta. Volta mais. Aí, deixa aí. Isso aí. Nós vamos parar aí primeiro nessas 2 linhas horizontais que vão simbolizar também igualdade. Por isso que eu estou falando que está muito fácil. Que vão se representar também igualdade, que é a qualidade daquilo que é plano e liso, sem dificuldades. Está vendo? Plano, liso, sem dificuldades. Este é o princípio pela qual todos os cidadãos podem invocar os mesmos direitos. O rei vem trazendo. Ele é símbolo de uniformidade e de continuidade.
é a retidão, símbolo de uniformidade e continuidade. Duas linhas horizontal do rei fala do pensamento. O pensamento tem 2 níveis: imaginação e meditação. A imaginação é a faculdade que você e eu temos de representar objetos pelo pensamento, coisas. Nós temos, então, a faculdade que nós temos de inventar, de criar. É isso que simboliza a imaginação. E conceber opiniões, na maior parte delas, sem fundamentos e verdadeiras quimeras. Essa é a nossa imaginação, se ela não estiver subordinada à Torá, a palavra de Adonai. Ela imagina, ela cria, ela pensa, ela faz tudo isso, mas sem passar pelo crivo da Torá. Aí é um perigo. É um perigo a imaginação humana, simbolizado por essas 2 linhas. A outra é a meditação, a ação de refletir profundamente sobre determinada coisa, né? Pode voltar, deixa lá, Rutinha. Depois, isso, estou nessas 2 ainda. As horizontais. Sobre determinada coisa, submeter-se aos conselheiros humanos, ouvir alguém de preferência que teme Adonai. Você não pode ouvir qualquer pessoa, ou porque ele é famoso e tem um nome na história de Vitória. Você não pode dar atenção se ele não teme Adonai. Não pode. Então, nós temos que nos submeter a conselheiros, para que nós possamos ter o prazo de meditação e não imaginarmos que vamos fazer e que vai dar certo, e que Adonai vai anotar, vai avalizar a minha ação, como avalizou a de Finéias, a de Elias, a de Yeshua. Não vai. Não vai. Tem que passar pelo crivo da meditação. Ouvir a opinião, de preferência, daqueles que temem Adonai. O parecer sobre o que me convém fazer. Como eu devo me portar. A Bíblia ensina. Vamos lá. Provérbios, capítulo 15, versículo 22. Provérbios, capítulo 15, versículo 22. 15, 22. Onde não há conselho, frustram-se os projetos. As ações não acontecem, ou acontecem loucamente, para prejudicar a você mesmo e a muitas pessoas. Podem vir a acontecer, mas Adonai vai demolir no final da história a sua obra. Então, onde não há conselho, frustram-se os projetos, mas com a multidão de conselheiros, eles se estabelecem. Então, estar aberto para receber aviso e advertência dos homens, advertir é informar, é avisar alguém de algum perigo, chamar atenção à prudência a alguém. É isso aí que é uma advertência. Estar aberto a isso é uma bênção divina muito grande. Simboliza por aquelas 2 linhas ali. O pensamento é a imaginação e a meditação. Então, você vai a alguém dar a ela um conhecimento, avisar sobre a forma de proceder segundo a Torá, ou a lei, ou pelo menos segundo a lei do seu país. Dar conhecimento de uma origem judicial é uma notificação a alguém. Mostrar para ela que aquilo ali tem origem judicial e que não vai ficar bom para ela se continuar fazendo assim. Só isso. Enfim, fazer meditação piedosa. Piedade é a virtude que alguém tem de dar honras somente a Adonai. Somente a Adonai. É sujeitar-se ao domínio de Adonai. Reina sobre nós. O rei está vindo, você está pedindo para ele reinar sobre você? Eu duvido. Você vai ter que ajustar muita coisa aí. Olha Provérbios 1, vai lá para você ver. Versículo 23 até o versículo 25 só. Retornai-vos pela minha repreensão
diz Adonai. Abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Mas porque eu chamei, clamei, e vós recusastes. Porque eu estendi a mão e não houve em quem desse atenção, quem ouvisse a notificação ou a advertência. Não houve quem ouvisse. É essa a reclamação aqui. Ó. Também eu me rirei. Antes rejeitastes todo o meu conselho, versículo 25. E não quisestes a minha repreensão. Também eu me rirei no dia da vossa desventura. Zombarei vindo o teu temor. O teu temor pode chegar tarde demais. Tarde demais. Porque eu agi fora da meditação na palavra de Adonai. Fora de passar os meus, para que Adonai passasse a régua em cima dos meus projetos. Olha aqui, confere comigo, lá 1 Reis, capítulo 12, é Roboão, filho de Salomão. Olha que situação aqui ridícula para Roboão. Capítulo 12 de 1 Reis. Como é essa questão séria que a Bíblia diz sobre conselheiros idôneos. Não é você consultar um feiticeiro e achar que você está buscando um bom conselho. A Torá proíbe a consulta aos mortos. Olha a partir do versículo 1. Foi Roboão a Siquém, pois todo Israel se reunira ali para fazê-lo rei. Ouvindo-o Jeroboão, filho de Nebate, que ainda estava no Egito, para onde fugira de diante do rei Salomão, voltou do Egito. Assim mandaram chamá-lo, e Jeroboão e toda a congregação de Israel vieram a Roboão e lhe disseram: teu pai agravou o nosso jugo, mas agora alivia a dura cerviz de teu pai, e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. São os pecados políticos. São os pecados políticos. Respondeu Roboão: ide-vos até o terceiro dia, então voltai a mim. E o povo se foi. Teve o rei Roboão um conselho com os anciãos que estiveram na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia. Como aconselhais vós que se responda a este povo? Responderam eles: se hoje te tornares servo deste povo e o servires, respondendo-lhe disseres boas palavras, serão teus servos para sempre. Porém, ele deixou o conselho que os anciãos lhe deram e teve conselho com os jovens que havia crescido com ele e que assistiam diante dele. Ele lhes perguntou: que aconselhais vós que respondamos a este povo? Que me disse: alivia o jugo que teu pai nos impôs. Os jovens que haviam crescido com ele lhe disseram: assim falarás a este povo que diz: teu pai fez pesado o nosso jugo, mas tu alivia de sobre nós. Assim lhe falarás: meu dedo mínimo é mais grosso que os lombos de meu pai. Assim que se meu pai vos impôs jugo pesado, ainda eu aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, eu vos castigarei com escorpiões. Então, você veja que Roboão aqui peca, tem uma carência nele. Por quê? Porque ele não se submete aos conselheiros que ajudaram seu pai. Ele vai se submeter aos jovens que andavam com ele, que não entendiam nada. O pensamento dele se torna completamente despido e nu. Ele vai perder o reino. Ficará com 2 tribos por causa de Salomão. Apenas por causa de uma promessa de Adonai a Salomão. Se nós agirmos assim, o pensamento nos 2 níveis, o imaginativo e a meditação, estarão nus, sem roupa, sem cobertura. Temos 2 níveis. O valor da letra rei é 5. Agora nós vamos ter mais 2 níveis ali. Então, havia em Roboão uma carência, uma necessidade que ele tinha de algumas vitaminas para o corpo dele, espirituais, para que ele pudesse andar. Era desobediente,
desobediente e desobediente, faltoso para com Adonai. Havia falta, erro, imperfeição, total carência de laços afetivos. Que laços afetivos que eu estou falando? São aqueles laços que Malaquias diz ali no capítulo 4, que ele enviará o profeta Elias, antes que venha o grande dia de Adonai, para retornar o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, porque há uma carência, há uma independência de Israel, uma independência nossa. Não pode haver. Agora, no final dos tempos, dos dias, você precisará legitimar a sua descendência. Legitimar a sua descendência. Do contrário, você não vai ser conhecido pelo rei. Essa legitimação é física, ela é espiritual. Os filhos são cheios de perturbações psíquicas. Somos nós. A ausência total e parcial de laços afetivos dos pais. Malaquias diz lá no capítulo 4, os últimos versículos. Ele enviará o profeta Elias para nos fazer retornar aos pais. Porque nós somos carentes. E pecamos, e pecamos, e pecamos, e pecamos, e rejeitamos a Torá. Rejeitamos o relacionamento com os pais. Rejeitamos a falta, a erro, a imperfeição. Tudo nós devemos submeter ao Eterno os dois níveis do pensamento. Agora eu quero que você vá comigo lá em Apocalipse para ver o jeito que nós nos encontramos. Apocalipse 3. Se nós não agirmos e rapidamente não ficar fazendo hora, igual nós gostamos de fazer. Eu vou ver se a pastora Sandra está falando para mim a verdade. Não estou falando outra coisa, não sei a Bíblia para você. Não estou falando outra coisa, não sei a Bíblia. Olha aqui Apocalipse 3. Seu pensamento vai estar desse jeito aqui, ó. Versículo 17. Dizes, rico sou. Versículo 17 do capítulo 3 de Apocalipse. Tudo nós devemos submeter, senão nós nos vamos nos encontrar assim, ó. Submeter a Torá e a palavra de Adonai ao rei Messias. Dizes, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta, mas não sabes que és um coitado, és um miserável, um pobre, um cego e um nu. Você está despido de pensamento, de meditação, de imaginação, está nu. Agora vem a fala. Na mesma forma. Se você não ajustar a fala, vai ficar pelado. Eu não dá tempo, Léo, de eu ir lá, porque eu estou ensinando para eles devagarzinho. Você está vendo que está devagarzinho? Para ver se consegue haver fixação de aprendizagem. Porque não há. Não há. Porque a gente se acha. Aí eu nem fui lá nas filhas de Zelofeade, que eu sei. A legitimidade está ali. Esse ajuste. O sentimento mais íntimo de um filho desprovido de herança é culpar o pai pela falta da herança, quando elas, na verdade, requerem de Adonai um direito de que os pais permaneçam com o nome na terra. Eram mulheres ali totalmente curadas por Adonai de um sentimento de carência. É o coração delas voltando ao pai e o dos pais voltando aos filhos dentro da paraxá. É um marco dentro da terra, que poderia ficar apagado o nome dos pais, mas elas exigem que mesmo os pais tendo pecado e tendo faltado para com elas, deixando sem herança, elas falam, não, o nome do nosso pai precisa constar na terra. Dentro disso aí, não brinca que você vai ficar sem herança, porque Adonai, ele é maravilhoso, mas ele é rigoroso. Ele não vai, altamente misericordioso. Você vai ver aqui com Moisés, se ele vê o mínima oportunidade em nós, ele vai em cima daquela oportunidade para nos livrar. Jeremias 32, versículo 18 e 19, para encerrar esta parte do rei
que fala de qualidade, que fala da meditação, que fala da imaginação humana e que vai formar o Dalet agora mesmo. Tu usas de benignidade, versículo 18, para com milhares, e tornas a maldade dos pais aos seios dos filhos depois deles. Tu és grande, ó poderoso Elohim, cujo nome é o Eterno dos Exércitos, grande em conselho, magnífico em obras. Os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um, segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas obras. Segundo o fruto das suas obras. Passa agora para mim, Ruth. As duas linhas verticais representam a fala, os dois níveis da fala. Volta lá, naquele outro. Isso aí. Os dois níveis da fala é nessa linha vertical. Agora formou a letra Dalet, ou uma letra hebraica, que ela se une com o Yud, ela vira rei. Mas ali nós vamos falar da fala naquela perna comprida ali. Porque ele tem um valor numérico ou de gematria de 5. Então, nós já olhamos 2 níveis, agora são mais 2 níveis, que é o nível da fala, a palavra do coração e a palavra do lábio. A palavra do coração e a palavra do lábio. A palavra do coração, o coração na anatomia, ele é um órgão torácico, muscular, não é? Que é o elemento central da circulação do sangue. Mas a figura dele é caráter, índole, conjunto das faculdades emocionais do homem, sede da afetividade, e é considerado pelos homens quem faz determinadas ações boas tem um bom coração. Para Adonai não é assim. Ele não vê assim. Ele não vê assim. A Torá não faz esta leitura. Humana, pela aparência, ela não faz. A Torá entende que o coração precisa ser circuncidado. A Torá entende e anuncia que o coração precisa ser circuncidado. A primeira circuncisão é do órgão viril, é a circuncisão da carne. Você encontra em Gênesis, capítulo 17, versículo 12. Você encontra em Levítico, capítulo 12, versículo 3. Circuncisão da carne, do órgão viril do homem. Nós não estamos falando dessa circuncisão. Nós estamos falando da circuncisão do coração, que se encontra lá em Levítico 26. Vamos ver. A Torá vai esbanjar de exemplos da circuncisão do coração. Porque são ambas mandamento. Deixa eu repetir, são ambas mandamento. Nós ficamos procurando mandamento em coisa que não é mandamento. Isso aqui é mandamento. Mandamento. Circuncisão do coração e a circuncisão do órgão viril. A Torá já estabeleceu. Não é? São ambas mandamentos, são injunções formais. Olha agora que eu não cheguei lá, Levítico, capítulo 26, né? 26 que eu falei, 41 a 43. Olha aí, finalzinho do capítulo 26. Por causa, lembrar-me-ei, não, vamos começar do 40. Mas, se confessarem a sua iniquidade, e a iniquidade de seus pais, suas infidelidades contra mim, suas hostilidades diante de mim, há uma necessidade de confissão de pecados, foi o que o Renan fez aqui hoje, por causa das quais fui contrário a eles. Nem todo pecado precisa vir aqui na frente confessar, não. Entra no seu quarto, fecha a porta, chora bastante, confessa o seu pecado. Ele sentiu o desejo de vir. Nem todo precisa. Então, se o seu coração incircunciso se humilhar e tomarem por bem o castigo da sua iniquidade, lembrar-me-ei da minha aliança com Jacó, a minha aliança com Isaac e a minha aliança com Abraão, da terra me lembrarei. Ouviram aí? Isso é o coração incircunciso. Vá agora no Deuteronômio 10. Deuteronômio capítulo 10. E fica ali um pouquinho no Deuteronômio 10. A Torá não é, ouve o que eu vou te falar agora, a Torá não é
Não é uma pura ortopraxia. Não é. Que é isso? Não é um conjunto de atividades que visam transformar o mundo. Presta atenção disso. Ela não é um conjunto de atividades que determina transformar o mundo. Não é aqui, ó. Principalmente, particularmente os meios e as relações que repousam as estruturas sociais. Não é. Chama ortopraxia. A Torá não é legislação concreta, exclusiva para você, para você, para você ou para mim, ou para Israel. Não é exclusiva. Ela é internacional para todas as nações e todos os povos. Porque nós queremos obedecer Torá, tomando-a exclusiva para nós. Então, eu invento, eu imagino, eu sigo o povo na internet, que faz a mesma coisa que você, não tendo um coração circuncidado, e você vai atrás deles. E vai inventando mandamento e coisas. A Torá não é uma filosofia. Ela não é uma ortopraxia. Ela não é uma legislação concreta, reservada unicamente para você. Ela não é filosofia. Atitude reflexiva, que te dá a oportunidade de criticar, de fazer especulação, ou um conjunto de toda a ciência do mundo, ou conhecimento, ou saber racional. Os que se acham rabis, que têm o conhecimento e que você repousa sobre a mão deles. Repouse sobre os cuidados de um único rabi, legítimo. É um judeu chamado Yeshua HaMashiach. Repouse sobre ele, porque a cabeça dele é Torá. Esses dois aspectos da circuncisão, a circuncisão da carne e a circuncisão segundo o Espírito, são percebidos ao mesmo tempo. Por quê? Porque eles estão intimamente ligados. Eles estão intimamente ligados. Por que eles estão ligados? Porque o coração é a sede do pensamento e da vida. Circuncidá-lo é fazer entrar na aliança. Ali estão as duas perninhas, o coração e os lábios. E vertical. O céu está vendo o que você está fazendo e o que você e eu estamos falando. O céu está vendo. Circuncidá-lo é fazer o coração entrar na aliança. É fazer mesmo. É obrigar o seu coração a entrar na aliança. Obrigá-lo a obedecer e a cumprir Torá, não como uma filosofia. Não. Não. Abrir o coração à presença de Hashem é imergi-lo, é mergulhá-lo em sua luz e em seu amor. Yeshua diz assim: eis que eu estou à porta e bato. Se você abrir a porta, Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Acho que é. Apocalipse 3, 20. Se você abrir a porta, eu entrarei, cearei contigo. Se você abrir a porta, ele é um gentleman, ele não vai entrar se você não deixar. Se você deixar, ele vai entrar e aplicar Torá. Te corrigir, me colocar. Mas se você não deixar, ele não vai entrar. Ele não é ladrão e nem assaltante. Não vai assaltar o seu coração e nem o meu. Você precisa abrir para ele. É abri-lo, mergulhar o seu coração no amor de Adonai e na luz de Adonai. Ele, Adonai, não faz discriminação de ninguém. Vamos lá, Deuteronômio 10. Vamos lá. Deuteronômio capítulo 10. Olha aqui o que ele fala a partir do 16. Olha só, versículo 16. Circuncidai, portanto, o vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz, pois o eterno vosso Elohim é Elohim dos deuses, o eterno dos senhores, o Elohim grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas. Ele não faz discriminação com ninguém. Ele chama para que todos venham. Ele não faz discriminação.
Não faz, olha aí. Ele faz justiça ao órfão, à viúva, ama o estrangeiro, dando alimento e vestes. Dando alimento e vestes. Amai o estrangeiro, pois fosse estrangeiro na terra do Egito. Agora olha o versículo 20. Ao eterno teu Elohim temerás, a ele servirás, a ele te chegarás, mergulhe nele e pelo seu nome jurarás. Pastora Sandra, Yeshua fala que é proibido jurar, aqui está mandando jurar. Vamos entender isso? Esse mandamento, ele já aparece no Deuteronômio 6,13. Esse mandamento de jurar pelo nome de Adonai já aparece em Deuteronômio 6,13. Naquela passagem, o texto vai apelar pela fidelização dos voluntários. O texto ali está apelando para você ser fiel. A fidelização dos voluntários. Você não é um voluntário, criatura? Ninguém te coagiu a servir. É horrível quando chega esse suco de uva. Porque não, a fidelização do voluntário. Ele quer exatidão em cumprir as nossas obrigações com toda voluntariedade. Então, jurar agora é para fidelizar o voluntário. E tem muito aí, povo da assistência querendo fidelizar voluntário, não vai fidelizar nunca. Jurar fidelidade é jurar afeição, é jurar lealdade, é jurar constância. Sempre exortar-nos a reservar o nosso amor apenas para Adonai Elohim, o único. Sem manter outra divindade conosco. Isso é fidelizar. Isso é um coração fidelizado. Esse é um coração absolvido para jurar. Jurar assim pelo nome de Adonai é, de fato, reconhecer seu poder, seu saber, seu direito de controle sobre sua vida. Quando circuncidamos o coração, nós fazemos adesão, é a nossa fé, Adonai. Ela é apresentada aqui como o ideal supremo. O ideal supremo, que possui a suprema perfeição de exatidão e de semelhança com Ele. Por isso que Finés obteve aquela vitória toda de, tome aqui a aliança de paz. Por isso que Elias, por isso que Yeshua e muitos outros das envergaduras deles na Bíblia Sagrada obtiveram, por causa da exatidão, da lealdade, da semelhança. Nesse caso, o juramento será por Adonai, unicamente por ele. Assim, a Torá permite que você jure. Jure amor, jure se manter. Faz que o seu coração entre. Se ele não quiser entrar, você diz, você vai entrar. Meu coração, você vai se deixar circuncidar. Porque, do contrário, e o segundo nível da fala, que é aquela outra perninha ali, do vertical ali, a outra perninha é a fala, a palavra do lábio. Lábio incircunciso, diz a Torá. Lábio também incircunciso. Por isso que nós cantamos o Salmo 19, que é a meditação do meu coração. As palavras da minha boca sejam só de adoração a ti, Elohim, o único. É isso aí, por isso que você cantou ali. Não está fácil a lição? Muito fácil. Vamos em Moisés, Êxodo capítulo 6. Aqui é uma situação bem maravilhosa. Moisés, que vai dizer no versículo 12, que o lábio dele está incircunciso. Que coisa difícil. Nosso Pai. Olha só o versículo 12. Moisés, porém, disse ao Eterno, se até os filhos de Israel não me querem ouvir, como, pois, me ouvirá Faraó, que sou incircunciso de lábios. A incircuncisão dos lábios implica
muito mais do que uma insuficiência funcional. Ou seja, um defeito na sua e na minha fala. Gago. Moisés era assim. Fabrício, dizem os comentaristas. Mas era muito mais que isso aqui, não era nada disso. Moisés estava reclamando outra coisa. Não era essa insuficiência de fala, não. Defeito na fala, não. A incircuncisão de lábio diz respeito a uma ressonância espiritual. Uma ressonância espiritual. Aqui Moisés ainda não conseguia repercutir o som. Repercutir o som que o Eterno desejava. Ele não conseguia ainda ver a coisa fluir como Adonai havia dito. Ele não conseguia. Ele não tinha em seu corpo, como um todo, a propriedade de aumentar a duração ou a intensidade do som. Nós precisamos ter o corpo capacitado para Adonai fala, pensamento, meditação, imaginação, a nossa fala, o nosso lábio em completa harmonia, nosso corpo completamente sarado, para que as ações venham repercutir longe, longe. Ele não tinha ainda aumentado a duração ou a intensidade do som. Ele tinha... Êxodo 32, quando Josué fala assim, que ouço um alarido de guerra. Aí ele fala bem assim, não ouço a voz dos vitoriosos, nem dos perdedores. Eu ouço apenas a voz do que cantam. É só um som, não tem expressão nenhuma. Não tem nada. Moisés ali sabia que aquele som de uma patuscada, de uma dança festiva com bebida e com mulher, não dizia nada. Não tinha som nenhum. Não tinha som nenhum. Ele fala isso em Êxodo 32. Porque ali ele já sabia repercutir o som. Repercutir a voz de Adonai. Aqui ele diz, não, eu sou incircunciso de lábios. Incircunciso de lábios. Eu não sei. Ele estava falando o quê? Para Hashem, eu não consigo fazer soar o som dos céus. Eu preciso fazer soar o som do céu e estremecer os homens. Mas você acha que você não é possível com o coração incircunciso? Não. Circuncida o teu coração e os teus lábios. E os teus lábios. O que vem de mim, Adonai, é ainda um ruído confuso, resultante do prolongamento ou reflexão apenas de um som. É isso que Moisés está falando. O que vem de mim ainda é confuso, é perturbado. É isso que está vindo de nós. Nós precisamos ter um som melhor. Oi. Como? Sim, mas ela tem que estar em completa... Essa repercussão desse som tem que estar pensamento, imaginação, meditação, fala e coração, tudo ajustado, para que o som seja ouvido. Dá um grito aqui que Adonai mandou, vai todo mundo obedecer. Quem é prefeito? Quem é governador? Quem é o presidente da República? Se Adonai gritar. Mas a voz, se ele der um grito, vai morrer todo mundo. Porque ele mandou um vírus que ninguém sabe nada ainda dele. E está fazendo o estrago que está fazendo. O estrago. Falou a Moisés e Arão. Você vai conferir comigo aqui. Que mesmo sem ter essa voz repercutindo tão alto como Adonai desejava, Adonai vai continuar a conversa com Moisés, ele não vai dar atenção àquilo que Moisés disse. Olha aqui, versículo 13. O Eterno, então, mesmo sem uma perfeição ali no homem, porque o tempo não permitia, você vai ver que Isaías ele vai curar. Ele manda o mensageiro pegar uma tenaz do altar e ir nos lábios de Isaías e queimar os lábios de Isaías. E por que de Moisés ele não curou? Por quê? Porque era outro tempo, é urgência, é esse tempo que eu estou falando, é volta do Mashiach.
Não há tempo de curar a tua boca. Você tem que levantar e andar, porque Adonai está mandando e vai por adesão e fé. Agora fica. Fala, não vai. Falou a Moisés e a Arão, e lhes deu o mandamento para os filhos de Israel, para Faraó, rei do Egito, a fim de tirar os filhos de Israel da terra do Egito. Adonai precisa trazer o rei, nessa desordem quando tem tantos reis. Tantos reis. Fica meio perturbador, não fica? Então, ele olha como o tom vai mudar mais ainda. Ele vai passar para as genealogias, versículo 14. Eis as cabeças das casas de seus pais. Eis as cabeças das casas de seus pais. Olha aí, ó, os filhos de Rúben, o primogênito de Israel. Quando ele diz, estou acabando, gente, vocês me aguentem um pouquinho. Eis as cabeças, sabe por quê, irmãos? Nós não podemos mais continuar com a visão romântica que nós temos de Israel. Nós não podemos continuar mais. Esse romantismo nosso vai nos levar de rio abaixo. Essa questão romântica é a questão que nós ficamos, viajei a Israel, voltei num clima interior que foi uma maravilha. Lá eu comi falafel, lá eu fiz isso. Não fala isso para mim mais não. Isso tudo é romantismo. Você fica aqui no Brasil mesmo e vai circuncidar seu coração aqui mesmo. Aqui no Brasil. Nós temos essa visão romântica tem que ser desmoronada. Patriarcal, desmoronada. Porque os nossos pais eram longe de ser grandes nômades. Longe. Ele está entrando numa genealogia, porque ele vai querer uma legitimidade. Eu estou apontando para ele porque ele está buscando. Longe de serem grandes nômades, os patriarcas viviam às margens das populações sedentárias. Viviam à margem das populações sedentárias ao longo das rotas das caravanas. Por quê? Seus animais eram asnos e não camelos. Então, eles não podiam fazer grandes incursões. Podia, Felipe? Com asno? Camelo ainda corre melhor. Asno. Não permitia grandes incursões. Eles não podiam nunca se afastar dos pontos de água. Não tinha isso, Felipe, obrigada. Não tinha autonomia suficiente, porque depende de Adonai. Depende de Adonai. E eu não tive tempo, Léo, de trazer à mesa o símbolo da associação para aqui, para mostrar para vocês que ele está chamando há não sei quantos anos, Marcelo, para repercutir esse som. Mas é devagar, quase parando. Os músicos precisam ajudar. Viu, meu filho? É isso mesmo que você está fazendo. Precisam ajudar. Eles habitavam sem liberdade de movimento, dependiam dos poços de águas. Então, daí a insistência sobre as genealogias que se seguem aqui, ó, que asseguram a legitimidade e a estabilidade do poder. O que vai assegurar a minha legitimidade? Aqui ele está falando da genealogia. E vai assegurar o meu poder. Aquilo que ele me freia, me limita para que eu possa permanecer. Uma estabilidade de poder. Como eu disse para vocês, Isaías teve o privilégio de ter o lábio circuncidado. Mas era outro período para Israel. Não era período de Moisés, que tinha que tirar Israel do Egito. Agora é a volta do rei Messias. Não tem outro tom no céu. É a volta do rei Messias. O que você tem feito para que seu coração seja melhor? Para que seus lábios concordem com o pensamento? E Adonai venha, então, avalizar. E ainda tem a circuncisão do ouvido. As crianças entrem quietinhas, que tia Sandra ainda está ensinando. Estamos terminando. O terceiro nível do rei, põe aí para mim, Ruth, fazendo favor. Olha ali. É o Yud. Yud simboliza... Yud é a letrinha do nome de Adonai. Yud Re, Vav Re.
é o nome sagrado, não é? Ele tem uma ação apenas, ele tem uma linha apenas, porque ele é Adonai, ele é o único, ele representa o nome de Adonai. Então, quando se trata, se o rei simboliza uma ação, quando a letra simboliza uma ação é quando eu faço, quando eu não faço. Então, ela é uma linha só. Então, nós já temos as 5 linhas, o valor da gematria do rei, não é? O desenho do rei, a linha vertical separada do rei, representa a ação e é um iude. O iude é 5 2 vezes. Ele representa o poder de Hashem, nos ajudando a realizar nossas ações, se o pensamento e a fala, a palavra, estiver totalmente ajustada à vontade de Adonai. Totalmente ajustada em adesão a Adonai. Se há identificação com esse movimento de pensamento e de fala, que vai falar do coração. Nossa esperança é que ela faça como fez o profeta Isaías. Venha nos purificar nossas ações antes da volta do Rei Messias. Eu gostaria de orar o Salmo 19 com vocês de pé, que é a oração de Davi, para que as palavras dele fossem identificadas pelo céu, fossem únicas com Adonai. É a oração de Davi. E nós precisamos orar exatamente isso para nós encerrarmos. A nossa lição de hoje, que não deu para entrar em maiores detalhes da Paraxá, que ela é bem rica. Capítulo 19. Os céus declaram a glória de Elohim, e o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes. Em toda a extensão da terra estende-se a sua voz, e as suas palavras até o fim do mundo. Nos céus pôs uma tenda para o sol, que é qual noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a percorrer o seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus, e o seu curso até a outra extremidade deles. Nada se furta ao seu calor. A Torá do Eterno é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Eterno é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Eterno são retos e alegram o coração. O mandamento do Eterno é puro e ilumina os olhos. O temor do Eterno é limpo e permanece para sempre. As ordenanças do Eterno são verdadeiras, inteiramente justas. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino. Mais doces são do que o mel que goteja dos favos. Por eles é admoestado o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem pode entender os próprios erros? Expurga-me tudo os que me são ocultos. Também da soberba guarda o teu servo, para que não se assenhorie de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face. Ó Eterno, rocha minha, igual é o meu. Amém.